Obrigada, viu? À vontade. E agora nós vamos aqui para abordar todos os aspectos desse assunto, dos assuntos que nós estamos falando aqui também. Eu vou convidar ao palco o Jean Paolo Pellegrino, que é chefe do portfólio de mudanças climáticas da Embrapa. Por favor. Olá. Olá, Pá. Tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E eu queria agradecer aqui todos os meus antecessores que eu pude acompanhar, né? São grandes potências do agro e vocês viram que eles já estão bastante bem adaptados a essa questão dos impactos da mudança do clima, né? Infelizmente, isso não é realidade em todo o nosso país, né? E a gente precisa, sim, de um investimento nessa pesquisa. Então, eu vim aqui para falar para vocês dessa questão de qual é o papel da ciência para mitigar a questão da mudança climática, os extremos climáticos, né? Essa é a pergunta que nós nos fazemos, né? Deixa eu achar para onde é que eu miro aqui e qual botão eu aperto. Acho que é esse. Está indo? Tá. Desculpa. Então, essa é a pergunta que a gente nos faz no portfólio de mudanças climáticas, né? Que o portfólio é uma ação da Embrapa inteira, tentando ser transversal a todas as unidades da Embrapa, para analisar um grande tema nacional. E, obviamente, a mudança climática é um deles, né? E o nosso portfólio, se a gente lê a descrição ali, ele está muito baseado na preocupação com a sustentabilidade da agricultura, com a adaptação da agricultura às mudanças climáticas, né? Inclusive, hoje, o tema é adaptação, embora a gente tenha uma vertente muito forte, né, em mitigação também, em redução de emissão do carbono. Eu vou tentar focar aqui, até porque nossa colega Roberta já falou bastante da soja baixa carbono, né, e sempre ficou uma ação nessa vertente do carbono. Então, vou tentar focar um pouco mais na questão da adaptação, né? Essa questão da mudança climática, não vou detalhar para vocês, acho que todo mundo já conhece, o efeito estufa, o aquecimento global, né, a disseminação de energia. E por que no Acordo de Paris ou nas negociações internacionais a gente tem essa preocupação de não ultrapassar 2 graus, né, e preferencialmente não passar de 1,5 grau, né, o aquecimento global em relação aos índices pré-industriais, né? E aqui eu trouxe esse slide dentro de vários outros aspectos dos impactos da mudança climática, porque esse da umidade do solo é de grande relevância para a agricultura, né? Então, acho que já foi citado aqui pelo próprio Mário, que acabou de falar, a questão do déficit hídrico, o Azael também, né? A questão da seca, né? O primeiro dos problemas, né, de perdas e tal. E essa questão se agrava, né? O déficit hídrico se agrava, a redução da umidade do solo se agrava de acordo com as projeções de mudança do clima, né? Então, essas curvinhas aqui, a gente não precisa ser cientista para entender, é só para a gente ver que a gente está deslocando para um aumento médio da temperatura do globo, né? E isso tem vários impactos, né? E a gente já está perto daquela proposta do Acordo de Paris, de não passar, de preferencialmente não passar de 1,5 grau, né? Então, esse é um ponto importante também. Por quê? Chegar a 1,5 grau ou a 2, né, traz para a agricultura um fardo a mais, né? Traz uma dificuldade a mais, traz um peso a mais, né? A gente acha, é só 1 grau, isso de um dia para o outro, mas nós estamos falando da média, um acumulado e uma mudança do clima mesmo, né? Fora a questão de aumento da frequência de eventos extremos. Nós acabamos de ver secas prolongadas com vários incêndios no país, vimos enchentes no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem feito um trabalho focado nessa, entender, né? E até a gente chama não só de mudança climática, mas de emergência climática, né? Porque tem essa questão de isso já está acontecendo, nós já estamos sentindo esses efeitos, isso já está impactando a agricultura, né? Aqui, infelizmente, a figura ficou ruim, mas eu gosto dessa figura porque ela expressa, né, quando a gente trata do tema de adaptação, né, 3 vertentes importantes. Uma é o próprio efeito, o perigo trazido, o impacto pela mudança climática, que está ali em azul mais escuro. E tem 2 outras vertentes, que é a vulnerabilidade dos sistemas agrícolas,
não é? Então, obviamente, que quanto mais tecnificado, quanto mais capacidade de investimento, quanto mais ciência incorporada, né, menos vulnerável a gente fica, mais capacidade adaptativa a gente tem, né? Mais resiliência. A gente tem usado muito esse termo resiliência. Resiliência quer dizer que, depois de um choque, qual que é a minha capacidade de voltar ao estado de equilíbrio? Esse é o conceito de resiliência, né? Então, quando a gente tem impacto da mudança climática, né, quão vulnerável eu sou? E também é importante a gente saber quão exposto eu sou, né? Qual é a probabilidade daquilo acontecer comigo, né, daquele evento acontecer? Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão de identificar qual é a situação da agricultura, o quão vulnerável a gente está e quão vulnerável a gente vai ficar, né? Para ser alarmista, para né, trazer os cavaleiros do apocalipse aqui, não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha a capacidade de se preparar, de estar preparado quando isso chegar, né? Aquela história que talvez vários de vocês já escutaram do sapo na água quente, né? O sapo, enquanto está ali na água quente e vai esquentando gradativamente, ele não percebe, né? E ele acaba morrendo cozido, né? Mas se você coloca o sapo na água já quente, ele pula na hora, né? Então a gente precisa, não pode se acostumar e deixar as coisas acontecerem. E a intenção é que a gente entender para onde a gente está indo, qual que é a tendência, né? E a gente se preparar para ela. Analisar nossas variabilidades com esse enfoque de aumentar a nossa capacidade adaptativa e a nossa resiliência. Então, a gente tem feito estudos de vários cenários de mudança climática. Esse aqui é de 2008, certamente vários de vocês já viram, já foi mostrado, né, relativamente antigo, mapeando onde as áreas se tornam aptas, deixam de se tornar aptas, se a gente tem ganho ou perda de área. E aqui a gente tinha estimativas, lá naquela época, né, já para 2020, de perdas significativas de áreas, com exceção da cana e da mandioca, que são culturas já adaptadas, né, ao clima tropical. A gente previa perdas em várias culturas. E esses cenários de mudança climática, eles foram se confirmando ao longo do tempo no pior cenário, né? Eu esqueci de destacar ali, mas aqui também tem. A gente trata de, não sei se estão vendo, conseguindo enxergar lá o numerinho 4,5, 8,5, são cenários mais positivos ou menos negativos ou mais negativos, né? Vamos falar assim. Então, como é que do estado atual... Vocês não conseguem ver esse ponteiro aqui não, né? Enfim, como é que do estado atual, nesses cenários, a gente ficaria? Onde a gente ganha área, onde a gente perde área, onde seria mais impactado, né? E essa análise é muito importante para a gente conseguir entender o que vai acontecer. Por exemplo, né, nessas análises que a gente fez, já num outro estudo de 2015, que foi coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, à época, né, que fez várias simulações em vários setores. Vocês devem ter ouvido falar desse relatório, no caso do Rio Grande do Sul, que foi um relatório que já falava em 2015 que o que aconteceu no Rio Grande do Sul ia acontecer. E aí está a mensagem. O que é que a gente fez, né? Como é que a gente se preparou, como é que a gente usou essa informação, né? Então, esse nosso estudo de tendências, ele é muito focado nisso, né? E se eu não precisar falar mais nada, é isso que eu preciso falar, né? Nós estamos analisando essa tendência, nós estamos percebendo as mudanças, e o que é que nós vamos fazer com isso, né? Como é que a gente vai se preparar para o que vem? Se eu quiser desenvolver um material genético, quanto tempo isso leva? 10 anos, pelo menos? Né? Mas eu posso pegar o material que estava lá na Bahia, que ele vai servir lá para São Paulo daqui a alguns anos, sei lá, né? Então, a gente tem a sorte de ter vários climas, mas como é que a gente se prepara? Como é que a gente usa com inteligência o conhecimento científico que a gente está gerando? Não só em saber o que está projetado, é importante dizer também que isso não é previsão, são cenários. Então, se nós caminharmos num sentido, num modelo de desenvolvimento, no uso de combustíveis fósseis intensos e tal, a gente vai chegar num futuro. Se nós usarmos energia alternativa, outras formas que reduzem a emissão e tal,
nós vamos chegar em outro futuro. Que futuro a gente quer? Né? Isso é importante, a gente projetar o nosso futuro e saber se é lá que a gente quer estar. Esse futuro que nós estamos projetando é o futuro que nós desejamos, é o futuro desejável para nós, para a nossa agricultura, no caso. Né? E se não é, o que nós vamos fazer? Como é que a gente usa o conhecimento científico? Então, qual a contribuição da ciência nesse sentido? Como é que a gente usa o que a gente já sabe? E como é que a gente identifica o que a gente não sabe e precisa saber? Né? Então, essa é a intenção quando a gente faz. Aí está descrevendo várias situações que vão acontecer com a agricultura. Vai perder área, vai reduzir potencial produtivo em algumas áreas, e a gente já simula onde. Mas o que nós vamos fazer diante disso? Né? Acho que esse é o grande ponto, essa é a importância. E aqui esse é o trabalho mais recente que nós estamos fazendo, com o relatório mais recente do IPCC, também analisando essas tendências. Aqui é onde aquele aumento de temperatura vai acontecer, e cada modelo, onde é que ele está acusando aquele aumento, como é que esse modelo está adequado às projeções que está feito para o Brasil. Então, a gente faz uma seleção muito grande, um trabalho muito grande. E aqui se aumentar... aqui é na situação atual, e depois a gente vai ver. Se aumentar 1,5 graus, que é o que o Acordo de Paris deseja, como é que vai estar essa questão do déficit hídrico? Né? Se aumentar 2 graus, como é que vai estar? E assim por diante. Né? Então, eu vou passar aqui 4 slides, que na sequência vão conseguir ver como essa coisa vai se agravando à medida que as projeções 2 graus, 3 graus. Então, a intensificação do déficit hídrico, ou um aumento da falta d'água, ou seja, uma diminuição da água. Mas, né, o Israel acabou de falar, a seca está projetada. O que nós vamos? Nós temos. Tem, né? Então, e aqui é uma questão importante também, no zoneamento agrícola de risco climático, nela de plantio, quais são as épocas de menor risco para se plantar? Né? Determinadas culturas, em determinado tipo de solo, em determinada região do país. E uma coisa que nós estamos percebendo, nesse mapa aí onde está laranja, e você vê que está quase o Brasil inteiro em laranja, há uma redução da época de semeadura com baixo risco. Não é? Então, os nossos ciclos estão encurtando. Nós temos material genético que se adapta a esse encurtamento do ciclo. Né? Se não temos, vamos desenvolver logo, porque está precisando. Vai precisar. Né? Então, isso é importante. A gente já está identificando isso. Esse material aqui ainda está em construção. É uma nova versão daquela simulação, né, dos cenários agrícolas, baseado no novo relatório do IPCC. Então, a gente já está processando essa batelada aí grande de dados e de simulações, de interpolações. E aí, o que a gente pode fazer? Eu até agradeci logo que eu subi os meus antecessores, porque eles já trouxeram um monte de soluções. Né? Eles já são altamente tecnificados e já estão adotando isso. Então, como é que a gente sai dessa questão da vulnerabilidade e transforma isso em oportunidade? Ou pelo menos, se não oportunidade, numa sustentabilidade, numa capacidade de se manter no setor e de forma produtiva. Então, obviamente, é sabido, né? E eu não vou trazer nenhuma novidade aqui para vocês nesse sentido, porque se a gente não adotar as práticas conservacionistas que a gente já conhece, se a gente não adotar os manejos recomendados de boas práticas que a gente já conhece, falou-se muito da irrigação aqui também, dentro dessa questão do manejo, como é que a gente segura a água no sistema, né? Como é que a gente aproveita a água quando chove para usar quando não chove, não é? A gente precisa ter um exemplo aqui do manejo, né? A gente tem contato com os agricultores, então isso é um pilar também, que já foi discutido aqui. A gente tem percebido que os agricultores passaram a adotar o plantio direto, só que para facilitar a mecanização não está adotando mais curva de nível, não está adotando. Né? E aí isso continua dando erosão lá na região, na área de atuação da Roberta, da ProSoja e de vários outros. Isso acontece. Né? Então, vocês devem ter visto isso por aí. Né? Então, a gente não pode deixar de ter esses cuidados, são básicos, não é novidade para ninguém. Né? Fazer a restauração dos sistemas,
fazer a conservação ambiental também das áreas, redução do desmatamento, diversificação, são pilares dessas ações que nós devemos fazer, né? E aqui eu tentei listar, para a gente acabar, porque o meu tempo já está esgotando, algumas ações, algumas opções, né? Então, a gente tem que trabalhar na intensificação. Acho que foi a Liege que falou antes, né? Do investimento, da tecnificação, né? Da parceria com a ciência. Então, a gente tem que trabalhar na intensificação, adotar a lógica da agricultura regenerativa, trabalhar nesses aprimoramentos genéticos. Essa questão de bricobioma e bioinsumo é o suprassumo da tecnologia. Muito interessante, né? Vocês já ouviram falar, estão falando por aí, a gente é mais composto de bactéria do que a gente mesmo, né? Então, o microbioma que nos habita determina muito de como a gente é. E para as plantas é a mesma coisa. A gente tem feito estudos junto com a Unicamp, impressionantes, né? Essa ação dos micro-organismos, do microbioma, em espécies que são chamadas ressurgentes, elas ressuscitam praticamente, né? Então, enfim, eu não vou poder detalhar, meu tempo até já acabou, né? Mas aqui a gente tem várias ações. E ali em vermelho, só para destacar, é aquele ponto que eu vinha falando. Para os eventos extremos, o que eu vou fazer quando der uma inundação imensa? Não tenho o que fazer, né? O que eu vou fazer quando der um granizo destruidor? Não tenho o que fazer, né? Quando tem uma seca muito severa, eu até tenho, mas eu tenho que estar certo. Então, a questão é a preparação, é o uso desse conhecimento e estar, ali eu anotei por último lá, prontidão, em inglês usam preparedness, estar preparado para o que vem, né? Acho que esse é o principal recado que eu queria trazer para vocês, diante desse contexto todo, né? Eu não quis reforçar carbono, porque vários já reforçaram e a Roberta também já trouxe, e eu queria trabalhar essa questão da adaptação. Eu paro por aqui, tinha vários exemplos, inclusive, né, só para citar, essas duas políticas, o ZARC e o Plano ABC, são políticas basilares para a adaptação da agricultura. O ZARC é um indutor de tecnologia, o Zonamento Agrícola de Risco Climático, para quem não conhece, e a gente está desenvolvendo agora o que chama ZARC níveis de manejo, né? Então, o Azael falou da questão do seguro agrícola e tal. Se o agricultor adota práticas de manejo que melhoram a resistência, reduz o risco do déficit hídrico, melhora a resistência da cultura, ele teria uma redução do que ele paga lá no seguro. Ele seria recompensado por isso, né? Então, isso está sendo desenvolvido. Enfim, a gente tem vários materiais aqui. A questão do ABC também. Todo mundo enxerga o ABC como um programa de mitigação, mas ele, desde o seu berço, lá em 2008, 2009, ele já focava na adaptação, no aumento da resiliência, na melhoria de renda, na diversificação, que são pilares da adaptação. Então, e no ABC+, isso foi intensificado ainda, com sistemas de produção sustentáveis, que eu não vou poder detalhar aqui, meu tempo já era, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês, e fico à disposição também para quem tiver algum interesse. Obrigado. Jean Paolo, obrigada.